Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o tipo range aqui no C Sharp. Eu comentei sobre isso no Instagram do Balta, vou deixar o link aqui passando para vocês seguirem nosso perfil lá também. Tô sempre postando coisas muito bacanas. Postei esse conteúdo também no nosso LinkedIn, então não deixa de seguir a gente no LinkedIn. E claro, se você está acompanhando a gente no Discord, né? Você está lá todo dia com a gente no Discord, você está por dentro já de todas essas novidades. E agora eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco melhor sobre range, né? Sobre como funciona esse tipo aí no C Sharp, tá bom? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá dar uma conferida aí no tipo range, beleza? Bom, pessoal, eu tenho aqui uma aplicação console, ela já está com .NET 7, acho que tudo que eu vou mostrar aqui roda no .NET 6 também, tá? Então não tem problema nenhum você fazer isso com .NET 6, tá bom? Lembrando que o .NET 7 está em Release Candidate, a gente vai ter o lançamento entre 8 e 10 de novembro do .NET, já tem muitas novidades aí. Vou deixar um link aqui para vocês já se inscreverem para receber os nossos conteúdos, inclusive os nossos próximos eventos com o lançamento do .NET 7 aqui no Brasil, tá? Vou deixar um link aqui na descrição, dá uma conferida, vale muito a pena, beleza? Bom, vou começar aqui criando uma lista, ó, igual a new, tá? Vou instanciar aqui um array, sem nenhum tipo, ele vai entender que isso daqui é um inteiro, porque eu vou colocar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 aqui. Como eu só coloquei inteiros aqui dentro, tá? O .NET já é inteligente o suficiente aqui, né? O C Sharp já é inteligente o suficiente para saber que essa aqui é uma lista de inteiros, tá bem? Então, ó, deixar o mouse aqui em cima, ele vai falar, ó, isso aqui é um array, né? Uma lista de inteiros. Bom, só para facilitar aqui, deixa eu importar, né? Eu vou usar aqui o using static, tá? Para importar já o system.console, para não precisar ficar escrevendo console.writeLine toda hora, só o writeLine já basta, tá? E eu vou colocar aqui um using static system.string, tá? Para não precisar ficar toda hora colocando string.join, string.concat, nem nada, tá bom? Só para facilitar, para a gente entender melhor o range aqui, eu vou criar um método aqui, void, chamado de print, tá? E esse método print aqui, a gente vai receber um array de inteiros, que vai ser a nossa lista, e eu vou receber aqui um item muito especial, que é um range. Olha que legal. E tem um tipo específico aqui para range, tá? Ele é uma struct, né? Eu vou inspecionar o código aqui para vocês verem. E ele é uma struct, é um read-only struct, que implementa um executable de range, tá, dele mesmo, e ele só tem dois itens, ele tem um index start e um index end, tá, e se a gente for para dentro desse index aqui, a gente vai ver que ele é uma struct também, né, e ele só tem um inteiro aqui, que é o valor, tá? Ou seja, ele é uma estrutura de dados para representar um limite, tá, um começo e um fim, né, o que é bem bacana, você pode usar isso até nas suas implementações aí. Tá? É um ótimo exemplo, por exemplo, de objetos de valor, né? De você ter um range aí representando um limite, ao invés de ter 1 e 0, né? Só, ou 0, 2, 2, 5 e assim por diante, tá bom? Então a gente tem um tipo específico para range aqui, o que é muito legal, tá? E o melhor de tudo isso é que a nossa lista, né? Sempre que a gente tem um array aqui, uma lista, por exemplo, a gente pode passar um range aqui dentro, ó. Ele pode esperar um range aqui dentro. Então, a gente pode usar o range para passar alguma informação da lista e já pegar um pedaço dela. Então, por exemplo, eu quero os itens do índice 0 ao índice 10, do índice 0 ao 3, do 3 ao 6, tá? Então, a gente já consegue fazer isso aqui dentro, tá bom? Só para fechar esse método aqui, como ele só vai ter uma linha, eu vou usar o expression bar aqui, tá? E eu vou colocar aqui um writeLine para ele escrever uma linha de código. E só para otimizar esse código aqui, para não fazer for each nem nada, vamos usar aqui um string.join, né? Na verdade, já importei o string aqui em cima, então eu posso usar só o join, tá? Só fazer isso aqui. E eu vou juntar esses itens aqui, ó, com vírgula e espaço em branco, só para dar um espacinho entre eles aí, para a gente conseguir enxergar melhor. E a gente vai passar a nossa lista aqui, tá bom? Então, só ver se isso aqui funcionou. Deixa eu chamar o print aqui, list, vírgula, tá? E vou colocar aqui um range.all, tá? Vou colocar aqui lista, range.all. Deixa eu dar um .NET run aqui pra gente executar, tá? E ele apareceu aqui, ó, todos os itens, tá? Listou todos os itens. Então é algo bem simples, é só estar juntando os elementos dessa lista aqui,
tá? E exibindo, dando um write line na tela. E eu já usei aqui o range.all, tá? Então a gente tem o all, min, né? Max e assim por diante, tá? Mas o que é legal sobre os ranges aqui, né? O que a gente pode fazer de legal com esse range aqui? Por que existe esse tipo aqui, já que eu poderia colocar, por exemplo, aqui 0,10, né? Ou 0,list.count, onde eu teria a quantidade de itens, tá? O range, ele tem um operador que roda em cima dele, tá? Que é 2, na verdade, né? Na verdade, 1, mas um é um operador e o outro é só um inversor de índice, né? Mas a gente tem um operador que é o ponto. Então, sempre que eu coloco ponto aqui, ó, o Rider já colocou aqui para mim que eu estou trabalhando dentro do... Estou usando um range, né? Então, ele já entendeu ponto como um range. Olha que legal. Então, quando eu faço isso, se eu der um .NET Run aqui novamente, ele vai entender esses itens, né? Como se fosse esse item aqui como se fosse um range.all. Então ele entende que o ponto, ó, eu quero todos os itens da lista. Olha que legal. E ele já trouxe aqui, tá? Então você não precisa usar o range.all, você pode usar o ponto aqui, que funciona dessa forma, tá? Uma outra forma que a gente tem de fazer aqui é usar o ponto, né? Deixa eu comentar esse de cima aqui. Tá? A gente pode usar o ponto e uma quantidade de itens que a gente quer. Tá? Então, eu quero retornar, por exemplo, os 3 primeiros itens aqui. Só dar um .NET Run. Tá? Deixa eu só... Esqueci de passar o range aqui embaixo. Tá? Não estava usando, por isso estava retornando todos os itens. Ia sempre retornar todos. Deixa eu voltar esse primeiro aqui para vocês verem que deu certo. Tá? Aí, ó, retornou 10 e retornou só os 3 primeiros itens. Então, ponto e a quantidade de itens que você quer exibir, ele sempre vai... fazer esse filtro aí, então ele vai sempre exibir, nesse caso aí, por exemplo, os 3 primeiros itens, né, ó, bacana aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é inverter esse 3 aqui, ó, colocar esse 3 no começo, então quando eu faço isso, e eu dou um .NET Run, ele pula os 3 primeiros itens, então ele pulou o 1, o 2 e o 3, começou aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá, então se você inverter o ponto, ele tem esse comportamento aqui, tá? E aí, obviamente, a gente tem aqui também, deixa eu duplicar essa linha aqui, o 3.5, tá? Deixa eu colocar na linha de baixo que fica melhor. Bom, a gente tem esse aqui que ele vai pegar do item 3 ao item 5, tá? Então, pegou só ali o 4 e o 5. E aqui do 3 ao 5, ele pegou do 3 ao 5 porque ele pega pelo índice, tá? Então... como a gente começou do 1 ali, ele vai incluir o 5 também, tá? E aí, no caso, a gente tem esse comportamento aqui. Todos, né, os 3 primeiros, os 3 últimos, os 3 primeiros, tá? Ou de 3 a 5, né? Do índice 3 ao índice 5. O que mais que a gente pode fazer aqui, tá? Existe um outro item aqui, que é bem legal nessa parte do range, que, na verdade, assim, não é específico do range, tá? Mas ele é, assim... um item sobre os índices aqui no .NET, que é o chapeuzinho, ó. Toda vez que a gente usa o chapeuzinho, a gente inverte, tá, o índice, tá bem? Então, significa que se eu pegar aqui, por exemplo, esse print e colocar aqui, por exemplo, o til, não é o til, né, esqueci o nome desse acento aqui, set ponto, tá? A gente dá um .NET Run, dá um clear aqui primeiro e um .NET Run para rodar essa aplicação. Vamos ver que ele vai pegar aqui, ó, 7 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que ele pegou do fim para o começo, tá? Então ele pegou lá do último elemento para o começo, então eu inverti a ordem desse índice aqui, tá? E aí o mesmo, ele vale aqui para baixo. Se eu vier aqui, por exemplo, e inverter isso aqui, ó, pegar um chapeuzinho 4, deixa eu tirar esse cifrão aqui da frente, comentar esse de cima aqui, ó, se a gente rodar essa aplicação aqui, a gente vai ver que ele pulou os 4 últimos elementos, né? Então ele pegou do 1 ao 6 aqui, 7, 8, 9 e o 10 ele não pegou, beleza? Nota que aqui eu não estou falando de índice, estou falando de quantidade de elementos, tá? O de cima é índice e o de baixo é elemento, tá? O chapeuzinho é sempre elementos, quantidade de elementos, tá? E a gente pode mesclar isso aqui também, ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, 3, tá? E usar aqui o chapeuzinho aí, tô falando chapeuzinho toda hora, né? Que eu não sei o nome do acento, tá? E a gente tem aqui, ó, 4, 5
e o 6, tá? No caso aqui, ele pulou os 3 primeiros elementos, né? Então a gente falou para ele pular os 3 elementos e ele não retorna os quatro últimos elementos da lista, né? Porque ele pula os últimos 4 também. Então ele pula os 3 primeiros, pula os últimos 4, sobra 4, 5 e 6 aqui pra gente, tá? E por último aqui, se a gente fizer um chapéuzinho aqui, ó, né? E inverter essa ordem aqui, ó. Deixa eu dar um .NET Run pra gente ver. Eu fiz uma ordem inversa aqui, né? Eu coloquei um maior aqui na frente. Então, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai retornar os 4 últimos itens, tá? Porque esse item tá na frente aqui, né? Então, os últimos 4 elementos, tá bom? E eu tô falando para ele não retornar o último elemento, tá? Então, ele vai pular o último elemento. Então, ele vai retornar os 4 últimos pulando o último, tá? Então, o que sobra pra gente é o 7, o 8 e o 9 nesse caso aqui. Então é assim que o range funciona, né? E esses são os list patterns, padrões de listas que a gente tem aqui dentro do .NET. Na verdade, o pontinho é a list pattern, né? Esse outro é só um inversor de índice aqui, né? Que pega do começo, em vez de pegar do começo, pega do fim, tá? Então se você precisar, por exemplo, pegar o último elemento, você usa o chapéuzinho aí que vai dar certo, tá? Então eu achei essa feature bem bacana. Tivemos novidades aí no list pattern no .NET 7 também. Então, é um recurso bem legal, C# 11, .NET 7, tá? E vale a pena passar aqui com vocês, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham aprendido alguma coisa legal sobre C# hoje. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar muito esse canal. É a melhor forma de ajudar que você tem. O nosso trabalho é curtindo e compartilhando. Não esquece também de seguir a gente nas redes vizinhas, lá no Instagram e no LinkedIn, tá? Os links estão aqui na descrição. E, claro, fazer parte do nosso Discord. Então, bora lá bater um papo no Discord. Eu tô quase todo dia lá no Discord. Só me marcar lá nas discussões que eu sempre respondo, sempre comento, tá? Então, vale muito a pena ter uma comunidade muito legal lá, chegando a quase 6 mil membros, tá bem? E se você quiser receber todo o nosso conteúdo aí em primeira mão, não esquece de se inscrever na URL que eu vou deixar aqui embaixo, uma URL só de conteúdos. Então, eu mando direto no seu e-mail sempre que sai vídeo novo, sempre que sai conteúdo novo, tá? O YouTube nem sempre ajuda a gente aqui a mostrar tudo o que a gente faz, tá? Então, nesse caso aí, a gente tá usando o e-mail sempre para divulgar para vocês, inclusive masterclass, eventos, inclusive eventos próximos de .NET que vão ter aí, que são bem legais, bem bacanas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.